com o EJA, né, que é ensino para jovens de Ô, adultos, e ela Ana, não sabe escrever. E ela os já está no melhores ensino comentários estão vindo médio. agora. Os melhores comentários estão vindo agora. A Raquel, Iane e a Thalita PBT. É os melhores comentários agora. Não, mas Ed, se aproveitam para abusar de muitas crianças. Ana, mas os abusos que podem acontecer em casa. Não, pô, eu só. Ó, vamos lá. Olha a justificativa dessa pessoa. Eu não abuso do meu filho porque ele vai pra escola, porque o resto do tempo não dá tempo de eu abusar dele. Aí, como ele tá em casa agora. Mas os abusos que podem acontecer em casa. Uhum. Mano, é muita bobaiada, velho. Na moral, é cada comentário desnecessário. boa noite, pessoal. Boa Na noite. Boa noite. pandemia, na É o pande... Pietro que está falando agora? o Ed, deixa o Ed falar. Ok. Oi. Na pandemia, todos, sem exceção, praticaram homeschooling. Alguém reclamou disso? Na verdade, não foi um homeschooling, foi ensino à distância. Foi educado pelos professores, muitos sem materiais escolares, sem suporte nem nada. Gente, mas é homeschooling, é tudo online, ponto. Não, não, homeschooling não é online. Homeschooling não tem isso de ensino à distância, não é online. Sabe como é que eles recebem o material para estudar? Vai na escola, pega o material, estuda em casa, sem estar com o professor na câmera, assim, falando, e o aluno dormindo na cama. Eita. O ensino à distância aplicado na pandemia, muitos alunos não assistiam, iam para a cama. Tá bom? Silêncio. Não, eu aceito isso, eu aceito a derrota. Já o homeschooling, ele É teria algo que ter uma parecido, disciplina, Ed. Você entendeu? quis fazer uma comparação, né? A única diferença. Há uma semelhança, mas há uma diferença, né? A diferença é que o homeschool é praticado por tutor, ou pelos pais, ou pelo próprio aluno, se o aluno for autodidata, por exemplo. Eu sou autodidata, entendeu? Então, se eu te na época, eu poderia ter feito. A maioria das coisas, na verdade, eu aprendi fora da escola. Chegava na escola e já sabia praticamente tudo. Então, pra mim, daria muito certo. Uhum. Então, tipo, teria toda uma disciplina, toda uma base. O EAD foi feito assim, tipo, de um mês para o outro, sem nenhuma base, né, pedagógica, sem nenhuma preparação, né? Os alunos só foi jogado na frente de um computador, pessoas sem Wi-Fi, pessoas com internet ruim, sem câmera nem nada. Muitas vezes simplesmente abria o computador, né, quem tinha, colocava para coisar e ia dormir. Eu, por exemplo, estou na faculdade e eu fiz isso. Eu sei que a culpa foi minha. Eu sei que a culpa foi minha. Mas, por exemplo, o homeschooling, você vai ter que ter uma disciplina. Os tutores são obrigados a te dar uma disciplina, porque vai ter uma prova que vai te avaliar. E o certo é passar de ano ou não, através daquela prova. E se aquela prova você demonstrar que você não está indo bem com o homeschooling, você vai ser obrigado a voltar por esse projeto de lei. Se você não for bom nessa prova, você vai ser obrigado a voltar para o ensino, para o ambiente escolar. Tá, Positivo. Ed, você vai argumentar com isso? Ou você vai falar alguma coisa? Ou eu posso falar? Sim. Oi? Pode falar? Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de entender o porquê o homeschooling. Vamos pegar o ponto. Eu quero entrar nessa discussão principalmente porque eu sou professor, tudo, né? E eu queria entender o porquê o homeschooling, desde o começo, desde o cerne. Por que a prática de homeschooling no Brasil seria importante para a sociedade como um todo?
Bom, eu não digo que seria bom como um todo, mas para a sociedade, sim. É bom para a família que quer. É bom para a pessoa, para a instituição familiar que quer. A gente não tem que contradizer a vontade familiar, gente. Se a pessoa quer ter uma educação domiciliar, ela deve ter esse direito. Não é uma questão de... Mas por que ela quer ter uma... Uhum. Mas você já parou para pensar, às vezes, o porquê que ela quer ter uma educação familiar? E no caso de uma educação familiar, é uma educação somente familiar, né? Porque o processo educacional acontece tanto em casa quanto na escola. Ele acontece com os professores, mas os alunos eles precisam e devem estar nas suas casas. Mas porque estritamente deixar isso... Está confundindo o processo educacional com o processo cívico, né? Você está querendo dizer que uma criança estudando em casa vai ter vamos dizer, um pensamento linear à sua família e não ao que a sociedade quer impor. Sim, de fato, isso é certo. Os pais escolhem o que é melhor para seu filho. Ponto, mas assim... Não, assim, eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas você vai chegar, mas assim, eu falei que... Não, tudo bem, então, eu vou chegar nesse ponto, sim. Porque é necessário legalizar o homeschooling para quem quer fazer o homeschooling. Porque a pessoa quer, porque os pais querem ter mais contato com os filhos, porque os pais querem educar os filhos, porque é direito, né? Porque a pessoa não quer que um professor doutrine seus filhos, e isso existe, porque eu passei por doutrinação escolar. Minha escola fala que os pais têm que deixar os filhos viver que nem passarinho fora da gaiola. O que é isso? Querendo tirar a autoridade dos pais? Então, sim, os pais que não querem passar por uma contradição, não por uma contradição, mas com uma escola batendo de frente com seus princípios, tem que ter o direito, sim, de um homeschooling. E o aluno de homeschooling não vive só em casa, vive em praça, vive em esportes, vive em vários outros meios sociais que não é a escola, simplesmente isso. Uhum. Não, tudo bem, mas o ponto, né, que aqui chegamos e que aqui se revela, não estou falando de outros pontos de socialização, eu sei que a criança tem outros pontos de socialização, embora eu não acho que nenhum desses pontos, praça, shopping, né, sejam o mesmo que uma escola onde ela passa 6 horas por dia. Mas vamos lá. O problema, né, é a suposta, né, doutrinação de professores para com alunos. Olha, os professores, eles não estão para doutrinar ninguém. Os professores, eles estão para expor o conteúdo e fazer o aluno pensar criticamente sobre esse conteúdo. Então, olha, o que é que tem a pensar na matemática, homem? Fica muito difícil discutir com essas risadinhas irônicas e vocês nem sequer irônica porque você fala. Vamos lá, deixa. Quando você parar de falar comédias, eu vou parar de rir. Você dizer assim, ó, eu posso dizer assim. Por que eu falei coisa comédia aqui? Por que eu falei coisa comédia aqui? Posso explicar? Para você tentar parar de fazer isso, para eu parar de rir? Vamos lá. Não, eu só queria dicas do romantismo. Explicar ou não? Você tratasse com respeito, com devido respeito. Não, eu respeito. trato com respeito. Agora você vai ter que parar de fazer stand-up, porque senão, se você fizer stand-up, eu vou rir. Mas assim, vamos lá. Deixa eu dizer, deixa eu só explicar ele aqui, Ana. Olha, vamos lá, deixa eu explicar pra você. Que eu quero rir também. Mas assim, a função do professor Pedro, não é doutrinar, realmente. Mas é o que acontece em sala de aula. Eles não expõem uma opinião diferente para o aluno pensar, mas sim, eles fazem o aluno pensar no que eles querem. Porque se eles realmente quisessem que o aluno pensasse diferente, eles iriam expor todas as opiniões, todos os filósofos, todas as coisas.
Eu não Eu aprendi passei sobre por isso. filósofo conservador na escola. Eu tive que aprender sozinha, porque a escola só me Exatamente. apresentou Marx e os principais. E o Marx teve uma semana, um mês de aula apenas sobre Marx. Dos outros foi tipo, olha, tem isso. Marx, olha só o Marx, pense diferente fora da caixinha com o Marx, só com o Marx. Cadê o Roger Scruton? Cadê o Edmund Burke? Para eu pensar fora da caixinha. Não tem um mês sobre Edmund Burke, mas tem um mês sobre Marx. O que é isso? É doutrinação. Não é isso de Exatamente. pensar fora da Então, assim, caixinha. Eu conheço e eu deixei no meu, no meu Então Instagram escola, um para aluno você que estava foi tudo bem se a escola doutrinado, tentou ensinasse ser os doutrinado e seus por não teóricos. aceitar ser doutrinado na não, escola todos, em não seus. Diadema, Todos. ele teve que sair da escola porque ele começou a ser perseguido, os alunos, né, por puxar o saco do professor, por ser doutrinados e servir como cachorro de estimação de proteção do professor, acabou se juntando em turma para espancar o menino. O menino teve que mudar de escola, sua namorada está tendo que mudar de escola também, porque está sendo perseguida, porque não aceitou ser doutrinado por um professor que falava de Marx, que falava coisas super erradas e não expunha realmente opiniões diferentes para os alunos exercitar o pensamento e exercitar o pensamento diferente. Como você estava falando na resadinha, você agora está rindo. Parabéns, hipócrita. Então, assim, é exatamente o que a Ana disse, né? O que acontece nas escolas, nem todos os professores, dentro Olha da só, minha... se você colocar aí improvisação que você não quer. Dentro da minha escola, por Claro que eu tô exemplo, rindo. minha professora de português era altamente doutrinadora, marxista roxa. O único professor que eu não tinha uma doutrinação era o professor de história, que ele era policial civil, né? E ele, assim, ensinava tudo e deixava realmente a gente pensar, escolher o lado. Ele não reclamava quem era. Eu, como cristão dentro da escola, era insuportável. Era insuportável aquela questão, porque se eu exibisse meus pensamentos, eu exibia, porque eu era chato, do mesmo jeito que eu sou aqui no TikTok, eu era na escola, e às vezes eu botava a professora para descer nela e deixar ela caladinha. Tinha que lutar, tinha que guerrear, entendeu? Tinha que guerrear. E, tipo assim, o ensino médio, pra ela engolir seco ainda mais, eu consegui aprovar um projeto na escola que eu fiquei no ensino médio todo tocando nos intervalos, que eu cantava na igreja na época. Eu tocava e cantava, criei um grupo evangélico que trocava hinos evangélicos no intervalo em uma parte lá do coisa. E ela teve que engolir seco. Então, assim, qual é o pensamento crítico de pessoas que não deixam, que simplesmente passam uma só coisa e dizem assim, não, isso aqui que é o certo. Para ela, isso aqui que é o certo. Não, isso não é pensamento crítico, isso é doutrinação. Nem todo professor é isso. Se você tivesse falado assim, nem todo professor é doutrinador, eu não teria rido. Mas quando o momento que você diz, todo professor não é doutrinador, é stand-up. É stand-up puro, eu vou rir, sim. Sim, além de, por exemplo, eu ri de vocês porque, outro exemplo que eu tive assim, na não escola. importa o que eu falo, Numa prova, o professor de gramática colocou não vão duas mudar a produções de opinião, eu textos para a sei, gente interpretar. né? Essa produção de texto falava sobre a falta da mulher no relacionamento com o homem, né? Então era o homem se expressando a saudade de sua mulher, né? As coisas que mudaram na casa e tudo mais. Aí as opções não era a opção de interpretar o texto, não era dissertativa para eu colocar o que eu quisesse interpretar, o que eu tivesse interpretado. Era alternativa. Tinha alternativa que eu iria assinalar, porque era, por exemplo, a saudade do homem de sua mulher, e tinha outra alternativa como é culpa do machismo, blá blá blá. Qual que era a alternativa correta? Machismo. O que eu interpretei não foi machismo, que várias pessoas interpretaram, que eu coloquei essa imagem para várias pessoas verem, né, essas produções textuais para várias pessoas verem, não foi machismo. E simplesmente a gente tinha que assinalar machismo, quem não assinalou machismo não levou ponto. Então mais espera. uma na questão verdade, de doutrinação. você não quer que o aluno ensine na escola, porque a escola não ensina aquilo que você não quer, é isso? Não, porque a escola não, ensina uma coisa...
interpretar. Você quer que uma Não coisa dá, seja do não seu dá jeito. parte para Entendi. interpretação. A Continuando. única interpretação que a escola Não, eu já quer é a entendi o que você interpretação quer. que Você eles quer os querem. seus A filósofos, escola você não quer quer o uma seu interpretação jeito de ver final o do aluno. mundo. A escola quer a interpretação que ela quer. Por exemplo, A a escola escola quer que o a aluno interpretação que seja ela quer ou conservador. você A quer a escola quer que a interpretação que você pessoa seja quer? marxista. A escola quer que o aluno seja marxista, porque senão Cara, mas teria fica essa coisa sobre que vocês têm conservadorismo com o nas escolas. marxismo. E assim é a Coisa que mesma coisa vocês com a têm minha com o produção, marxismo. Você com a acha que a produção escola de pessoal. ensino A fundamental escola está ensinando deveria dar a Marx? emissão de várias interpretações de texto, porque muitos textos não têm só uma interpretação, tem várias. E isso qualquer intelectual sabe disso. Quem não sabe disso tem um neurônio na cabeça. E se não tiver só vento? Então, é sim um tipo de doutrinação falar que a falta da mulher no relacionamento, na casa com o homem, é machismo. É doutrinação, sim. Mas também não é um tipo de doutrinação você ensinar aquilo tudo a partir da sua ótica, porque, assim, nesse jeito você também devia pensar em autores como Marx, né? Porque Me pergunta aí, Pedro, se eu quero que Por ensine esse exemplo, autor você tem na não um quer ver escola. as pastor, coisas de uma tem um maneira pastor que crítica, conhece você que critica foi isso, você tem seus que filhos, ele pensar ensina nos outros sobre a Grécia, autores. ele ensina sobre Roma, ele ensina sobre China e várias outras religiões diferentes, a história acaba passando por várias religiões diferentes e ele ensina para os seus filhos, tem um pastor protestante evangélico. Então, não tem isso de só ensinar um lado. O tutor, o pai e mãe, vai ensinar tudo que é necessário ensinar. Exato. Aí a pergunta é simples. Mas você Pergunte se eu acha que quero que geralmente, ensine se criacionismo realmente na escola. todos os pais, Eu não se os quero. professores que passaram, né, Ou anos você. na faculdade, falam, são doutrinadores, assim, você acha que os pais não vão esconder certas coisas dos filhos porque simplesmente Pai é pai, querem, porque o filho professor é quer que professor, sigam. querido. Não, peraí, deixa eu terminar o Porque é raciocínio, porque necessário querem que passar o por uma filho siga prova. doutrina X. Os pais, eles são os mais preocupados em doutrinar o filho. Por quê? Porque ele quer que o filho siga aquela doutrina. Quando eu falo de doutrina, é aquela O pai tem o religião. sangue do. O Pietro não quer que os pais ensinem os filhos, não quer que os filhos sigam as orientações dos pais, só querem que Isso, os filhos sigam a põe orientação palavras dos na minha professores, boca, tá põe palavras na minha explicando. boca. Ele Eu quer não falei isso. que todo Eu falei mundo o que os siga pais a mente querem. do professor. Ele não quer que os alunos sigam, que toda criança siga a orientação dos seus pais, né? É isso que a Eu esquerda sou quer, é isso que professor. as Eu sou escolas e professor, Marx Kenny. manda, né? Separar os filhos de seus pais. Então, assim, a doutrinação dos pais, né, pode. Então você não está preocupada com Não, o pai doutrinação, você está educa, preocupada com a filhote. sua O pai doutrinação. educa. Deixa eu te dizer, para de falar um pouquinho e esperar outra pessoa falar, que eu tô aqui só escutando. O pai educa, o pai tem o sangue dele correndo nas veias, o pai paga as contas. Se o professor dividir as contas comigo, porque só o meu filho gasta uns R$2.000 por mês. Quer dividir a conta? Você me manda 1.000 no Pix para você poder dar uma palavrinha de como eu educar ele. Não quer não, né? O pai educa, o pai tem o sangue, o pai tem dele fazer o que quiser, contanto que ele não infringe a lei. Entendeu? Educação é no pai mesmo. Se tu quer ter direito de educar o meu filho, tu não paga uma conta dele, tu não tem o sangue dele. Agora deu bom. Agora deu bom. Não, então vamos lá, olha. Você tem o direito de Albert educar o seu filho. Albert Einstein, o ensino dele foi homeschooling. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, o ensino dele foi homeschooling. O filósofo, matemático, historiador e crítico social Bertrand Russell foi homeschooling. Quem ganhou um Nobel, Erwin Schrödinger, de 1887 a 1961, que ele viveu, ele foi educado pela família. E vários outros intelectuais foram educados pela família. E muitos deles não nasceram ricos. Não, mas eu não estou falando disso. Estou falando de pais que querem que o filho só siga um caminho na vida, que é excluir o resto das coisas e quer ensinar o filho a só um caminho na vida. E isso abre possibilidades para os filhos
para os pais ensinarem o quê para os filhos? Terraplanismo, de que a Terra é plana, o que não é uma verdade, né? Ensinar de que a história foi diferente do que é. Pietro, o aluno passa por uma eu nem tô citando avaliação exemplos de doutrinação, nacional. e nem tô citando Então, exemplos de se o aluno machismo, só pensar que a Terra não. foi plana, ele não vai passar por Depois eu digo que não é um então, vai stand-up. provar que os pais não estão isso de direito. E ele vai ter Olha o que o cara lançou. e frequentar um ambiente escolar. Simplesmente isso. Ensinar terra. Olha o que o cara lançou. O pai vai ensinar terraplanismo ao filho. É engraçado porque tem professor que ensina que Uai, você não acha que é possível? Porque a escola ensina o contrário. O pai quer tirar da escola. Agora vê só. A Terra é plana, igual a Bíblia diz. Porque ele quer que às vezes os filhos ensinem só o caminho da Bíblia, não o caminho da ciência. Na tua cabeça. Bora falar de astrofísica, eu e tu? Bora lá ver se tu é bom mesmo? Prova aí a terra redonda, já que tu é bom. Eu sou eu não acredito em terra plana, não. Mas prova aí, me diz um indício aí de terra redonda. Vai, mostra aí que tu é fera. Mostra aí que tu é o bichão. Peraí. Mostra aí, não, rápido. Vai pesquisar, comum. Um isso indício, é vai lá. Comum. Galileu Galilei já provou que a Terra é redonda. Mostra Gente, aí, pelo amor de Deus. Um indício de terra redonda. Qual é o indício? Você é terraplanista? Você é terraplanista? Não sou não, mas mostra aí. Tu sabe defender a terra redonda? Mostra aí, diz aí um indício. Cadê? Estou esperando ainda. Que é um senso comum que a Terra redonda, eu quero dizer que é um senso comum que o embrião é um ser vivo e um ser humano. Mas a gente tem que reafirmar isso toda vez, porque tem muita gente que diz que não é um ser humano e que não é vivo. Então, dizer o óbvio e saber explicar o óbvio é necessário. Então, explica o Pietro. Cadê o sabichão que sabe defender a terra redonda? Agora o cara fala que os pais vão ensinar terraplanismo e não sabe nem defender a porra da terra redonda. Agora eu vou te dizer, o arco-íris... Cala sua boca, pelo amor de Deus! Quer saber? Vai tomar no cu vocês, fica com o homem de vocês. É um professor, gente. É um professor super esse é o tipo de professor que não fala quer que os pais ensinem os filhos. Ele quer que as crianças saiam de casa doutrinar na escola. Que eu pego aqui. Esse professor super bem educado que não é a favor do homeschooling, que não é a favor que você eduque seus filhos. Esse tipo de professor que a gente tem nas escolas.